Olá, tudo bem com você? Capaz a graça de Cristo Jesus esteja comigo, com você nesse exato momento, dentro do nosso programa diário Porção da Fé. Um momento que Deus fala conosco através da sua própria palavra. Quer ouvir a voz de Deus? Então abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 59. Olha só o que Deus tem para mim e para você. Hoje é uma repreensão, um alerta, que eu e você precisamos nos atentar baseado nos nossos comportamentos diários. Será que tem afirmado a aliança que eu fiz para Deus em servir, em adorar, em testemunhar, ou tenho quebrado as alianças com o meu Senhor e meu Salvador? Vamos ler o que Deus tem para mim e para você? Abre aí. E diz assim, 59, de Ezequiel capítulo 16. Pois assim diz Yahvé, o Senhor Deus, eu te julgarei de acordo com o que praticastes, ou com seus comportamentos, com suas ações, seus atos, pois desprezastes os teus votos, quebrando a nossa aliança. Meu amigo ou minha amiga, qual aliança que você prometeu para Deus e por algum motivo no enredo da vida você quebrou, você desistiu? Talvez você falou assim: eu vou servir ao Senhor Jesus Cristo, eu vou deixar as minhas práticas carnais baseadas no pecado que eu tanto amo para servir a Cristo Jesus. Você começou a servir a Jesus por um período, você se doou, aquele primeiro amor, a chama estava queimando em você, mas por algum momento veio uma tribulação, veio uma tempestade, você abandonou o caminho de Cristo e você quebrou, rompeu a aliança que você tinha prometido para Deus, ou até mesmo através de um voto. O voto é mais complexo, porque a Bíblia deixa bem claro, se você fizer um voto, Deus não pede para você fazer um voto, mas quando você faz um voto com Deus, seja fiel e rápido em agir e cumprir, para que a bênção do Senhor caia sobre a sua vida. E se você não cumprir, mas você agiu o nível de emoção, por motivação ou por influência de X, de Ciclano, de Beltrano, e não cumprir, isso vai se tornar uma maldição ao invés de uma bênção. E eu falo com toda autoridade, porque eu fiz um voto com Deus. Deus, ele cumpriu um voto comigo de me ajudar no processo de me tornar um pregador, de um treinador, ajudar pessoas com a profissão a qual eu escolhi, de coaching, de mentoria. Eu treino pessoas, ajudo pessoas a se encontrar, a viver o seu propósito, eliminar um bloqueio emocional, uma crença limitante, e ir em busca dos seus objetivos. A gente traça um plano, mas eu não conseguiria fazer nada disso depois desse voto que eu fiz com Deus. Então eu fiz um voto com Deus de estudar a palavra dele até o último dia da minha vida, e Deus honrou esse voto que eu fiz com ele. Eu tenho sido fiel, eu tenho permanecido mantendo a minha palavra todos os dias, lendo a Bíblia Sagrada. E além de ler, agora eu compartilho através do programa Porção da Fé, que foi ele que colocou no meu coração para poder surgir esse programa, que tem chegado em lugares estratégicos do Brasil e do mundo que eu nunca imaginei chegar. Eu nem sei se eu vou estar nesses lugares um dia fisicamente, mas os vídeos já chegou como o Espírito Santo girando a engrenagem no YouTube, chegando, espalhando. Isso é o poder da palavra de Deus. Mas se eu quebrasse o voto, um dia eu ia ser julgado. Eu ia sentar frente a frente com o Criador, e lá não tinha como eu arrumar desculpas, argumentos, ideias. Não, porque ele iria falar aonde eu falhei. E mesmo sabendo, eu não continuei, eu desisti. E dentro desse contexto fala sobre Jerusalém, que foi pior do que Sodoma. Olha só, imagine os atos e as práticas que os israelitas cometeram para ser comparado pior do que Sodoma e Gomorra. Uma cidade impura, uma cidade imprópria, uma cidade que aos olhos de Deus gerava repúdio, até porque ele destruiu essa cidade. Eu costumo dizer que hoje nós estamos numa versão de extrema atualização de Sodoma e Gomorra, com práticas piores de Sodomas e Gomorra, piores do que alguns israelitas que cometeram também algumas coisas, com prostituição, idolatria, feitiçaria, magia. Hoje as coisas têm só piorado e têm inovado cada dia mais. É que a graça de Deus, e a misericórdia se renova todos os dias na nossa vida. Deus, ele não quebra essa aliança, esse voto que ele fez conosco, porque se ele quebrasse, o que seria de mim? O que seria de você? Será que você estaria ouvindo esse vídeo? Será que eu estaria gravando? Se a graça de Deus, a misericórdia de Deus não se renovasse na nossa vida? Já parou para pensar nisso? Então, cumpra com a tua palavra. Honra o teu compromisso em servir a Deus.
Se você fez um voto e você ainda não cumpriu, volte a afirmar esse voto e cumprir a Deus. Qual aliança que você já prometeu para Deus que você não cumpriu? Volta a fazer de novo e cumpre. Porque Deus, ele promete também sempre renovar a aliança. Olha só o versículo 60. Apesar de tudo o que aconteceu, eis que eu me lembrarei da minha aliança, a mesma que fiz contigo nos dias da tua origem, da tua primeira infância, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te recordarás dos caminhos errados pelos quais andastes, e te envergonharás quando receberes tuas irmãs mais velhas e mais novas. Eu as darei a ti como filhas, embora tal atitude não faça parte da minha aliança contigo. Versículo 62. Renovarei a aliança que firmei contigo, então compreenderás que eu sou Yahvé, o Senhor Deus. Eis que eu mesmo perdoarei todas as atitudes e práticas abomináveis que cometeste contra mim. Contudo, tu lembrarás para sempre que tu fizeste e andarás envergonhada demais para sequer abrir a boca e proferir palavra. Eu, Yahvé, o Senhor, tenho dito. Meu amigo ou minha amiga, graças a Deus que Deus é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de ira. E Ele sempre está de braços abertos para nos receber e renovar a aliança para conosco, porque o maior desejo de Deus é que eu e você chegamos aonde Ele já está, que é o novo céu, a nova terra. Então, se por algum motivo da vida você errou, você fracassou, você desistiu de seguir a aliança de Deus, volte, porque Deus, Ele quer renovar essa aliança, ou melhor, Ele já deixou renovada, prolongada através da morte de Cristo Jesus no Calvário por mim e por você. Ali foi uma maior aliança que Ele fez com a humanidade, nos dando o direito de um dia chegar a receber o nosso galardão. Um miserável, pecador como nós somos, ter o direito de viver eternamente com Cristo Jesus, por causa de uma aliança que Ele fez comigo e com você lá no Calvário. Então valorize, respeite e se comprometa em seguir até Ele voltar. Amém? Deus abençoe, fica com Deus. Te aguardo você amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser. Não se esqueça de seguir o canal no YouTube Felipe Oliver, deixa seu like, comenta, interage, compartilha. Vamos juntos levar essa mensagem de esperança para as pessoas que tanto amamos e almejamos e desejamos encontrar um dia um novo céu, uma nova terra. E se Deus já colocou no seu coração um desejo de ajudar esse ministério, Porção da Fé, ou o projeto Moção Brasil, que está parado por falta de recursos, a chave Pix está aqui. Sinta essa vontade, seja um investidor na obra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai investir nos seus projetos, nos seus sonhos. Isso não é barganha, mas a Bíblia deixa bem claro que aqueles que faz para Deus, Deus também faz para com eles. Ele acrescenta aquilo que você deseja, porque primeiro você prioriza aquilo que é necessário, que é o reino de Deus. Então, ajuda a obra de Deus e vamos juntos fazer o trabalho de Cristo Jesus. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.